Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 1 a seguir. Mateus, capítulo 28, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E os guardas por meio dele ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Amém. Amém. Então nós vamos meditar hoje, estudar sobre a Páscoa, né? Os símbolos da Páscoa e o que a Bíblia diz, né? E que nós como cristãos devemos nos portar diante de tantos símbolos e tantas práticas que são feitas na Páscoa. Nós já falamos aqui sobre o Natal, né? E sobre o Carnaval também. Agora sobre a Páscoa. A Páscoa, o sentido dela foi distorcido, assim como o sentido do Natal, né? Natal era uma data para se comemorar o nascimento de Cristo. A Páscoa, o domingo de Páscoa, a sexta-feira da Paixão, que passou agora, são comemorações, né? São celebrações da Paixão de Cristo na cruz e depois do domingo a sua ressurreição. Só que hoje, assim como o Natal, a Páscoa, nós podemos observar que se tornou mais um meio de comércio, né? Mais um meio onde as pessoas podem ganhar dinheiro. Por exemplo, Natal se compra presentes, né? Para dar uns para os outros. Na Páscoa se compra chocolate, ovos de Páscoa. No Natal tem o Papai Noel, né? Aleluia! A Páscoa tem o coelhinho da Páscoa. Então, são coisas que o adversário sorrateiramente tem adentrado, tem mudado o sentido, mudado o verdadeiro sentido das festas, né? O verdadeiro sentido das celebrações, das comemorações, né? Então nós vamos estar vendo aqui o que a palavra de Deus diz para nós sobre esses assuntos. A Páscoa, o simbolismo e o cristão. Parte do calendário brasileiro está organizado em torno de festas que propagam símbolos cuja significação é desconhecida por muitos. Esses símbolos, materializados em rituais, ardores e ornamentos, tornaram-se parte do dia a dia das pessoas. Devido à sua natureza, diversos deles criaram, infelizmente, laços com o culto, necessitando, portanto, de uma releitura à luz da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que o diabo ele se transforma em anjo de luz para enganar seus ministros e ministros de justiça. Então, por que não ele também não faria uma infiltração nas festas cristãs, né, para distorcer o real valor, o real significado, o real simbolismo e ensinamento dessas festas para nós? Então, é exatamente nessas áreas que o adversário também ele trabalha e falsifica, né? Ele falsifica dons espirituais, falsa conversão, falsos pastores, falsos profetas, falsos milagres, falsifica também festas cristãs em falsas festas, né? Em mentiras, né? Porque a Bíblia diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Ou seja, a mentira vem dele. Ele é o inventor da mentira. Ele é o inventor do engano. Então, todo tipo de engano e mentira vem dele. Não vem de Deus, vem dele. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
porventura dia ele não cumpriria, lá em Números 23, 29. E também diz no Novo Testamento que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E também diz no Novo Testamento que é impossível que Deus minta. Então até tem uma mensagem dos pregadores aí que coisas que Deus não pode fazer, uma delas é mentir. Deus não pode mentir. Amém. Então até é interessante esse tema, porque Deus é onipotente, Ele faz tudo, né? Mas mentira Ele não faz, porque eu não tinha pensado nisso. a essência dele é a verdade. O que Deus não pode fazer, né? Ele não pode mentir. Ele não pode contra sua palavra. Tem várias coisas aí que Deus não pode fazer contra sua palavra. Mas o principal é isso. É mentir. A Páscoa. Significado da palavra Páscoa, a maioria não sabe. A Páscoa é a mais importante festa da cristandade. A origem da palavra Páscoa é hebraica, ou seja, da língua judaica, né, dos hebreus, dos israelitas, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Alguns dizem judeus, outros hebreus, outros israelitas, outros judeus. É tudo o mesmo sentido, né, o mesmo povo, os hebreus. Né? A palavra Páscoa então é hebraica, vem de Pesach, que significa passagem. A palavra Páscoa em hebraico é Pesach, que significa passagem, ou seja, passagem. A palavra Páscoa, lá no Antigo Testamento, há duas Páscoas na Bíblia, né? A Páscoa do Antigo Testamento e a Páscoa do Novo Testamento. A Páscoa do Antigo é a passagem dos judeus, dos hebreus, da escravidão para a libertação. Amém. Do Egito, do mundo, simbolizando o mundo, né? Do domínio de Faraó, simbolizando o domínio de Satanás, rumo a Canaã celestial, rumo à terra prometida. Canaã, que simbolicamente é Canaã espiritual, né? Para nós. Né? Então a Páscoa cristã também é a passagem, a morte e a ressurreição de Cristo, né? Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, a nossa passagem da morte, da escravidão do Egito, do pecado, do domínio de Faraó, de Satanás, do pecado, para a Canaã celestial, para a Nova Jerusalém. Então ele é a nossa Páscoa. Na Páscoa, então, a palavra Páscoa significa passagem, né? E nós vemos que na Bíblia tem duas Páscoas. Hoje nós vamos estudar 3 Páscoas. A Páscoa do Antigo Testamento, a Páscoa do Novo e a Páscoa de hoje, né? Os símbolos de hoje, né? Comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo na Páscoa. Então se a pessoa perguntar qual o significado da palavra Páscoa? Passagem. O que se comemora nela? Para nós cristãos, se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. No domingo, primeiro dia da semana. Se você for lá em Israel para os judeus, porque os judeus, grande parte deles não aceitaram Cristo, né? Não receberam Ele como Messias, a Páscoa para eles é a passagem do Egito para a terra prometida. Então, eles também comemoram a Páscoa, os judeus. Só que a Páscoa judaica, né? Nós comemoramos a Páscoa cristã, que é a ressurreição de Cristo. Eles comemoram, eles estão na antiga Páscoa ainda, na antiga aliança. Comemoram a passagem do povo de Israel para a libertação, saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho e indo à terra prometida. A partir dela, todas as outras datas do calendário são estabelecidas. Os cristãos passaram a festejar no primeiro domingo depois da primeira lua cheia de outono no hemisfério sul. 2 dias antes do domingo de Páscoa é a Sexta-feira Santa. Ou seja, sexta-feira comemorada a Sexta-feira Santa, né? Que é aquele período onde Cristo esteve na sua paixão, né? A paixão de Cristo, onde ele começou os seus sofrimentos, né? Onde ele foi traído por Judas. Para mim não falar besteira aqui, acho que de João capítulo 10 até o capítulo 16 ou 17 foi decorrido em menos de um dia, cara. Tudo aquela conversa, aquela história, que foi rápido, né? Aqueles ensinos, onde ele lava o pé dos apóstolos,
depois Judas o trai, tem a Santa Ceia, depois ele vai no Getsemane orar, aí vê os guardas prendendo, eles caem no chão, os guardas, né? Eles falam, quem vocês buscam? Jesus, sou eu. Aí eles caem no chão, diz a Bíblia, por 3 vezes, depois ele é preso, vai ser interrogado, começa seu sofrimento até culminar na morte na cruz, onde depois ele é sepultado, né? Com a ajuda de Nicodemos e José de Arimateia. Então a Sexta-feira Santa é lembrado todas essas passagens finais da vida e da trajetória de Jesus Cristo. 40 dias antes é a quarta-feira de cinzas, que nós estudamos no Carnaval já. Vamos ver. Se diz o período da Quaresma, né? 40 dias antes é a quarta-feira de cinzas e, portanto, 43 dias antes o Carnaval. Ela é o marco na história do povo judeu. Atravessando o Mar Vermelho, ao se libertar de um longo período da escravidão no Egito, com este sentido, a Páscoa, apesar de ter sido instituída no Antigo Testamento com Israel, continua sendo festejada ainda hoje pelos judeus. Então, tem a Sexta-feira Santa, tem a Quaresma, que são os 40 dias, né? Onde muita gente não come carne, né? Muitos católicos fervorosos só comem peixes, né? Nós vamos inclusive falar sobre isso agora. Sexta-feira da Paixão. Que ligação há entre a morte de Jesus e a carne bovina? É uma pergunta, né? Que ligação há entre a morte de Jesus e a carne bovina? Porque não pode, né? Muita gente tem esse costume, né? Essa tradição dos pais, né? Dos antigos, de não comer carne, né? Tradição religiosa. É como Cristo disse lá para os fariseus: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então acontece a mesma coisa hoje com outros tipos de tradições. Que pecado há em comer carne bovina, né? O que relação tem carne de boi, ou de frango, ou de porco, seja do que for, com a morte de Cristo, né? Não tem relação nenhuma. Acaso o peixe também não tem sangue? Peixe tem sangue também. Ou seja, se eu não posso comer carne porque tem sangue, também não posso comer peixe, tem que comer legumes só então. Se for usar essa lógica, né? Que jejum é esse? Com bacalhoada e bebedeira. Então ele faz até um pouco de sarcástico, né? Mas vamos parar. Que jejum é esse aqui? Pessoas passam 40 dias comendo peixe, mas muitos bebem, enche a cara. Ou acaba a Sexta-feira Santa, começa sábado, domingo, churrascada, cerveja, vinho, cachaça. Quando não, outros tipos de pecado, né? Adultério, prostituição, vícios, etc. Então, que jejum que é esse? Não é o jejum bíblico, né, que a palavra ensina, né? É simplesmente uma tradição religiosa, né? Quando o Papa liberou a carne, ingeri-la deixou de ser pecado? E os séculos de penitência não significaram nada? Tal prática não redime nem santifica. Ou seja, essa prática não santifica ninguém, de prática religiosa, de quaresma, de não comer carne, não traz santidade espiritual, não traz vida com Deus, comunhão com Deus, não significa absolutamente nada. Olha o que a palavra diz em Marcos 7, 18 e 19. Também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puro todos os alimentos. Ou seja, alimento que está falando aqui. Que o alimento por si só não pode contaminar o homem, ou seja, pode levar o homem ao pecado, né? Tudo que entra não pode o contaminar. Porque entra, vai para o ventre, para a barriga e depois é lançado fora, né? Mas o que contamina o homem é o que sai do coração dele, disse Jesus. Então carne não contamina a gente comer carne, até de porco, de lagarto, de cobra, de réptil, seja que tipo de for, os índios comem carne de macaco, né? Então isso não contamina o homem. O que contamina o homem é os maus pensamentos, os desejos cobiçosos que saem do coração do homem. Jesus ensinou
dessa maneira. Em 1 Timóteo, não vou nem abrir, capítulo 4, verso 4 e 5, Paulo vai dizer sobre isso, sobre alimentos, sobre festas, sobre guardar sábados ou não, que tudo isso faz parte de rituais e quem observa, observa para Deus. Mas grande parte dessas práticas não tem poder por si mesmas de trazer santidade a ninguém, de trazer vida piedosa a ninguém, pois não é dessa maneira que Jesus nos ensinou. O sacrifício para Deus é o coração quebrantado por título. Amém. O sacrifício para Deus é a obediência à sua palavra. O resto é sacrifício de tolo, que muita gente faz por aí. Então, o sacrifício maior é o nosso corpo, né? Apresenta o vosso corpo, Paulo diz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nenhum sacrifício nosso vai nos fazer ser perdoados, porque o sacrifício do perdão é um só, é o de Cristo. Então nenhum sacrifício nosso vai nos fazer ser perdoados. Nós temos que unicamente se arrepender e crer no Evangelho, que é a nossa salvação. Quem crer no Evangelho, quem crer no Senhor, for batizado, será salvo, né? Conforme nós estávamos até comentando antes do culto. O que passar disso é obra morta, né? É tentativa do homem de tentar chegar até Deus. Sendo que não foi nós que chegamos até Ele. Ele nos chegou a nós, nos chamou, nos escolheu e nos amou primeiro, como diz a Bíblia. Então, essas práticas que são feitas para tentar se santificar, para tentar agradar a Deus, são contrárias ao que ensina a Bíblia. Né? Quer agradar a Deus? Não faça um período de... tentar fazer um período de 40 dias sem comer carne. Quer agradar a Deus? Viva o ano inteiro para a glória de Deus. Viva o ano inteiro ao serviço de Deus. Né? Quer comais, quer bebais, quer jejuais, quer estar na igreja, quer estar em casa, quer estar sozinho ou andando na rua, tudo que façais, faça para a glória de Deus. Seja jejum, ou seja comer, seja fazer uma festa, ou seja se retirar para orar. Faça para a glória de Deus. É o que ensina a Bíblia. Então, tem gente aí que pega o ano inteiro e depois acha que a quaresma vai resolver o problema dele, ou só a sexta-feira santa, ou até mesmo no carnaval lá, a pessoa apronta, depois acha que a cinza vai resolver o problema dele. O ser humano é assim, né? Que aprontar a vida inteira. Quanta gente que passa a vida inteira no pecado, depois vem na igreja, na primeira semana já quer que tudo muda na vida dele, né? Tudo se resolve. Primeira semana não, então, primeiro dia. Tem gente que precisa aprender que quem quer conhecer Deus, servir a Deus, é necessário dedicar-lhe muito tempo. Não é da noite para o dia, é discípulo, né? Discípulo é seguidor, é aprendiz, ou seja, é todo dia. Jesus falou o quê? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Todo mês? Não. Todo ano? Não. Um dia sim, um dia não? Não. Todos os dias. Ou seja, diário. Todos os dias até a consumação do nosso tempo aqui na terra. Até o nosso último suspiro. O que passar disso é conversa fiada. Né? Não tem essa de servir a Deus num período e no outro período servir ao pecado. Servir a santidade um período e outro período servir a impureza. Não. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a obediência. Deus nos chamou para negar a nós mesmos e segui-lo, né? Todos os dias. Então não é só na quaresma, não é na sexta-feira santa, nem no domingo de Páscoa, nem no Natal, nem no Ano Novo, nem no Carnaval, nem na festa junina, nem... É todo dia. Todo dia para o cristão é um dia santo. É um dia da ressurreição de Cristo. É um dia do nascimento de Cristo. É o dia da crucificação de Cristo. É o dia em que Cristo tem que ser lembrado, pregado, vivido, ensinado e respirado na nossa vida. Né? Amém. Como disse Paulo, viver para mim é Cristo. Ou seja, para mim todo dia é Páscoa, para mim todo dia é Natal, para mim todo dia Cristo nasce no meu coração, Cristo ressuscita, Cristo, pelo seu sacrifício, me purifica do pecado com seu sangue. Ou seja, para mim, viver é Cristo. De fato, já não sou eu que vive, né? Lá em Gálatas ele vai dizer também, Cristo vive em mim. Então para nós, a Páscoa é todo dia, assim como o Natal. Nós temos que respirar
Cristo. Temos que viver para Ele e para a glória dele, somente para Ele. Isso é cristão, isso é ser cristão, isso é cristianismo. O pastor Paulo hoje disse uma frase muito interessante. Cristo não é um acessório em nossa vida, né? Ou seja, Cristo não é igual um celular, que é um acessório, que eu só uso quando preciso. Cristo não é. Cristo é tudo em nossa vida. Cristo não é um banco, que eu só vou lá quando eu preciso receber dinheiro ou pagar a conta. Cristo não é um supermercado, que eu só vou lá quando eu preciso comer, me alimentar, então eu vou lá comprar comida. Não, Cristo é tudo. Cristo é tudo em nossa vida. Ele que nos alimenta, Ele que pagou nossas dívidas, Ele que acredita a sua justiça na nossa conta, Ele que nos alimenta com o pão de cada dia, Ele que nos dá vida, e é para Ele que temos que viver. Quer comais, quer bebais, quer durmais, até dormir. Faça tudo para a glória de Deus, seja para a glória de Cristo. Em tudo que vocês fazerem, dai graças a Deus, pois essa é a vontade de Cristo Jesus. Então a Páscoa, Natal, para nós deve ser todo dia. Todo dia temos que pregar a mensagem da cruz, né? Para nós mesmos e para os outros, né? Temos que viver a mensagem da cruz. Temos que pensar na mensagem da cruz e viver para esse Cristo, né? O Cristo crucificado que está vivo pelo século dos séculos. O símbolo do ovo de Páscoa. Tem o ovo de Páscoa que é vendido aí. Vamos ver o símbolo. Abraão de Almeida esclarece que o ovo, significando começo, origem de tudo, essa é a simbologia do ovo, né? Porque é do ovo que nasce o pintinho, né? Então é o símbolo do começo, da origem de tudo. Abriu caminho para outras tradições. Ele está presente na mitologia antiga, nas religiões do Oriente, nas tradições populares e numa grande parte da cristandade. Explica, segundo alguns, a tradição dos ovos na comemoração da Páscoa chegou ao Ocidente vinda do Antigo Egito, e segundo outros, através dos povos germânicos da região do Báltico, o alemão, né, povos alemães. Na Idade Média, os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar os ovos, que eram cozidos e coloridos, e davam-se aos amigos na festa da primavera, como lembrança de contínua renovação de vida. Colorir os ovos se tornou a arte requintada. Eram cozidos com tintas vegetais até endurecer. Então o ovo normal era a tradição dos povos antigos pintá-los e presentear-se, assim como no Natal também. Eram cozidos com tintas vegetais até endurecer. A fruta do tojo fornecida a cor amarela, a beterraba, o vermelho. No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo, santificando-se dessa maneira um uso originalmente pagão. E pilhas de ovos coloridos passaram a ser benzidas e distribuídas ao fiel. Como os ovos eram símbolos de começo, né, eram símbolos da origem de tudo, né, e Cristo é o começo, a origem de tudo. Então a Igreja Católica no século XVIII adotou essa tradição, né, e até passou a benzer esses ovos, né, que não eram de chocolate, né, eram ovos que eles benziam e davam aos seus fiéis, davam ao povo. A grande questão é que hoje não se faz mais isso, né? Hoje não tem, você não vê, a Igreja Católica não benze mais nem o ovo, né? Mas hoje tem o ovo de Páscoa, né? Acho que é um chocolate, né? É pecado ou não comer chocolate? Não é pecado. Chocolate é o que eu mais gosto de comer, né? Dos doces é o chocolate. Só que tem que ensinar para a criança, né? Que aquilo lá é somente chocolate, né? Que não tem coelho da Páscoa, que ninguém tem que colocar debaixo da cama, né? Porque eu falo isso porque quando era criança me ensinaram dessa maneira. Eu acreditava que quando eu dormia, eu vinha com ele, assim como no Natal também, vinha o Papai Noel e largava o ovo lá debaixo da cama. O pai não contar, você vai esperando o Papai Noel. Então, mas esse é o simbolismo do ovo, né? O ovo de Páscoa, chocolate, não tem nada a ver com Cristo, né? Não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com a Bíblia. Simplesmente
um chocolate que foi o meio que o comércio inventou para ganhar dinheiro, assim como no Natal. Né? Então, nós temos que deixar isso bem claro. Simplesmente, um chocolate, por sinal, é caro ainda. Né? É bem mais caro do que o chocolate normal. Né? Compensa mais você comprar uma barra do que comprar um ovo. Ovo de 500 gramas aí da Lacta, da Nestlé, tá nos casos. Nem sei quanto está o preço, né? Está mais de 60 conto, né? 50, 60 reais. Então, com 50, 60 reais, você pega aquelas, você compra os 2, 3 quilos de chocolate de barra. Então, o ovo de Páscoa é simplesmente um comércio, né? Assim como os presentes de Natal. Símbolo do coelhinho, né? Tem o ovo de Páscoa e tem o coelhinho também. Né? O coelho nem bota ovo, né? Não sei da onde que o povo inventa essas coisas. Então nós vamos ver aqui da onde veio o coelho, né? Esse símbolo, esse simbolismo do coelho na Páscoa também. Jabes surge, né? No Natal ele colocou o Papai Noel presente, na Páscoa colocou ovo de Páscoa e coelhinho. Então nós vemos que o trabalho do inimigo, muita gente está cego, não enxerga, mas você vê o trabalho do inimigo para levar as crianças e os pais também, desde das feministas ao engano já, né? Enganá-las, né? Reduzir, desviar a atenção do real significado para coisas secundárias. Que bênção seria, né, se todas as crianças do Brasil fossem ensinadas, né? Não somente no Natal e na Páscoa, mas em toda a sua jornada, pelos próprios pais, não falo nem pela igreja, pelo pastor, mas pelos próprios pais, as maravilhas de Cristo, né? Sua ressurreição, sua morte na cruz. Que bênção seria, né, pastor? Porque hoje a maioria das crianças, a maioria do povo não sabe o que é Natal. Você perguntar para uma criança hoje o que é Natal, é Papai Noel, o que é Páscoa, é chocolate, é coelhinho. Por quê? Porque o inimigo trabalhou de uma tal forma hoje na sociedade, nas escolas também, que é ensinado, nas tradições dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, já vem de longa geração, de uma tal forma que está conseguindo desviar o real sentido da Páscoa. Esses que vêm aqui não sabem nada, vê a zero. Você pode perguntar o Salmo 23, que é o mais conhecido por todo mundo, e perguntar alguma coisa da Bíblia, eles não sabem nada. Sabe. Então, nós podemos observar o quê? Uma estratégia do inimigo aí, né? Desviar a atenção. Isso vai servir até para nós agora, porque quantas das vezes nós queremos buscar a Deus, buscar o Senhor, o inimigo vai trabalhar de formas, talvez não nos atacando pessoalmente, né? Mas atacando alguém do lar, da família, no trabalho, para desviar a nossa atenção do foco. Quantas vezes ele já fez isso conosco? Quantas ele faz? Né? E ainda parar. Né? Então nós temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus. Porque o nosso adversário, ele é estrategista. A Bíblia diz que ele arma ciladas. Né? Por isso que Paulo diz lá em Efésios 6, investimos da armadura de Deus para poder estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele tem astutas, ou estratégias, né, inteligentes, bem elaboradas, para enganarmos, para desviarmos do foco, do caminho, né, para fazermos pecar, que é errar o alvo. No sentido da palavra pecado, significado é errar o alvo. Então, a intenção dele é colocar esses símbolos nessas festas, agir nas nossas vidas, agir nos casamentos, agir nas crianças, agir nas igrejas, agir através da TV, da mídia, nas escolas, no governo, de uma tal forma para levar o povo mais e mais longe de Deus, mais e mais longe da palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus. Então, a nossa nação tem tanta Bíblia, mas tanta Bíblia, só que é uma das grandes analfabetas quanto a isso a Bíblia. Mas ele não entende nada, né? Tem a livro na mão, tem a Bíblia na mão e não entende nada. E os pais também não ensinam os filhos, as crianças, no caminho que deve andar. Depois, futuramente, o filho vai para as drogas, vai para o caminho errado. Aí quantos pais choram na igreja hoje, né? Por quê? Porque se tivesse ensinado lá no começo o caminho de Deus, com certeza não estariam hoje chorando por ver seus filhos presos, por ver seus filhos nas drogas, no álcool e no poço do pecado. Então, as crianças têm que aprender, porque assim como no Natal, o inimigo trabalha na Páscoa também. Símbolo do coelho. O coelho
como símbolo da fecundidade, apareceu por volta de 1215 na França. É antigo já, 1215. Ou seja, mais de 800 anos atrás, né? Derivando-se também dos mistérios babilônicos. Ó, já vem da Babilônia de coisa que não presta. Porque Deus já fala na Bíblia, sai do meio dela, povo. Uma mistura da mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada. A partir de 1928, quando o cacau começou a ser industrializado em larga escala, o cacau é o produto de onde eles fazem o chocolate, né? Então, em 1928 ele começou a ser industrializado, ou seja, ser feito em larga escala, né? Em grandes quantidades. Os enfeitados ovos de galinha foram substituídos pelos de chocolate. E assim continua o antigo costume pagão de presentear com os ovos os amigos na Páscoa. Em 1951, o Papa Pio XII introduziu modificações na festa da Páscoa, uma tentativa de restituir o esplendor religioso, transferindo a missa, que era celebrada no sábado de Aleluia, quando se malha o Judas, para meia-noite, na passagem para o domingo. O sábado, como preparação para a Páscoa, foi chamado de Sábado Santo. A partir do mês de novembro, o romanismo impõe ainda a seus fiéis, como preparação para a festa, uma série de ensinamentos sobre os sacramentos. Veja o que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus vai dizer sobre a Páscoa, o significado real. Lá em Êxodo 12 vai falar sobre a saída do povo, né? Êxodo 12, do capítulo 1 ao 11, que Deus fala sobre a Páscoa, sobre o cordeiro que deveria ser morto, né? Um cordeiro sem defeito, de 1 ano, seu sangue colocado nas portas, né, nos umbrais, para que quando o anjo da destruição, o anjo da morte, né, fosse até os primogênitos do Egito, não tocasse em ninguém. Em nenhuma casa, nenhum primogênito que tivesse a marca do sangue. Então, tudo isso é símbolo, né? Então, se Deus trabalha com símbolo, vamos usar a lógica. O diabo vai imitar. O número de Deus é 7, né? 7, 7, 7. Número da perfeição. O bicho quer imitar. 666. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós estamos estudando Apocalipse e nós vemos que o Satanás, né, a serpente, o falso profeta e o anticristo. A trindade satânica, né? Então o inimigo é imitador, né? Tem a igreja verdadeira e tem a igreja prostituta, né? A falsa. Então, os símbolos da Páscoa, voltando ao raciocínio, a marca do sangue do cordeiro, são símbolos, são tipos, né, do que aconteceria no Novo Testamento, onde o cordeiro de Deus, né, João Batista estava pregando e chamava o povo de raça de víboras, né? Imagina que pregador amoroso, né? Ele era amoroso, né? Mas para muitos ele não ia ser amoroso se ele falasse isso, né? Ia ser um pregador legalista, um pregador ruim, né? Mas ele era um pregador amoroso, diz a Bíblia que ele era. Porque para falar isso para o povo tem que ter muito amor, né? Amor por eles, né? Porque se ele tivesse amor pela vida dele, ele não ia estar lá pregando no deserto, né? Ele poderia estar trabalhando com uma vida boa em Jerusalém, né? Poderia ser um carpinteiro, poderia ser qualquer profissão boa, né? Não estaria lá no deserto, não estaria lá com perigo de ser morto, conforme ele foi mais para frente, né? Porque pregou a verdade, né? Porque pregou a palavra, porque amou, né? Amou Herodes, ele poderia ter ouvido João Batista ser arrependido, né? Mas não ouviu. Se ele amasse a própria vida dele, ele não estaria lá, né? Ele estava lá porque ele amava mais a Deus, mais a Cristo e as pessoas do que a ele mesmo, né? Por isso que ele se doou. Então, esse conceito aí que quem prega duro não tem amor, quem prega a verdade não tem amor, é errado. É quem não prega duro, quem não prega a verdade, é que não tem amor. Por que não tem amor? Porque está amando a própria vida. Ele está pregando daquele jeito para agradar o povo, para não ser perseguido, para não ser humilhado, para receber grandes ofertas, para ter uma vida confortável, para não ter nenhum problema com membros. Então, ele está fazendo aquilo não é porque ele é um povo, porque ele ama a regalia da vida dele. Porque se ele amasse a Deus e amasse o povo de verdade, repreenderia, porque Deus é amor, e ele repreende quem ama. Então como é que o pregador fala que ama, mas ele não repreende? Então, ele está contra o próprio Deus, né? Porque se Deus é amor e repreende aquele que ama, como que eu posso
amar, mas na minha pregação, nas minhas pregações, não tem nenhuma repreensão. Esse é um conceito errado. Então ele chamava o povo de raça de víboras, só que apareceu Jesus ali no meio daquele povo. Então ele diz, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro. Lembramos a Páscoa, né? É o Cordeiro que seria sacrificado, seu sangue derramado, assim como no Antigo Testamento. E quem tiver essa marca gloriosa, o sangue de Cristo, né? Quem é selado com este sangue, é lavado com este sangue, é purificado com este sangue, não passará pela segunda morte, não passará pela morte eterna, mas terá a vida eterna, né? Não será destruído, não será lançado no lago de fogo e enxofre, mas receberá a coroa da vida eterna. Então, o significado ainda é maior do que a Páscoa judaica. A Páscoa judaica era uma libertação temporal da escravidão, né? A vida terrena ainda, né? A Páscoa cristã é uma libertação eterna da escravidão do pecado eterna, que é muito maior do que a escravidão de Faraó, humano, né? A escravidão do pecado é maior. Então, ele nos liberta dessa escravidão e nos leva para o céu eterno, né? Para uma vida eterna, com um perdão eterno. Então, em comparação, e nem em comparação tem, né, com a Páscoa de Cristo, com a Páscoa de Israel. Então não tem nada com coelho, não tem nada com chocolate, nem com ovo de Páscoa. O significado é muito maior que tudo isso. Então não podemos deixar que o diabo, que a mídia, que a sociedade consumista de Noé, que compra, vende, casa, come, só pensa em comida e bebida, em casar, em comprar e edificar, nos engane com esses símbolos, né? É a geração de Noé, meu filho. Geração de Noé quer o quê? Quer vender. Então eles vão usar todos os meios cabíveis para levar o engano, para levar o consumismo ao povo, né? A Páscoa, nossa, tem que gastar dinheiro, tem que comprar 10 ovos, né? Tem que dar um para minha filha, outro para o filho, outro para o neto, outro para o sobrinho, outro para a mulher que quer, outro para o pai, outro para a mãe. Aí depois acaba a Páscoa, se endividou, depois vai chegar o Natal, tem que comprar presente para esse, para aquela. E muitas das vezes o real significado nessas famílias não é nem mencionado, não é nem falado, nem sabe o real significado, né? No Natal se embriagam, na Páscoa se embriagam, fazem churrasco, becam deliberadamente e todo mundo acha normal, né? Cegueira espiritual, né? O pecado leva a pessoa à cegueira espiritual, né? Quando Davi peca, ele fica cego a tal ponto de mandar matar Urias, né? Quando que o Davi, pastor de ovelhas, ia fazer isso, né? Um homem que tinha amor por ovelhas, você acha que ele ia matar um soldado fiel dele? Mas é o pecado. Nós vemos que o pecado é duro, até por um dos homens mais santos de Deus da Bíblia, né? Davi. Ele leva o homem à cegueira. Então, esses símbolos levam as crianças, levam os pais, levam toda a sociedade à cegueira espiritual do verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa para o cristão. O paganismo desvia a sociedade sutilmente do verdadeiro significado da Páscoa. Então o diabo não vai desviar muito, não está preocupado de desviar muito, né? Está preocupado de fazer um Balaão, um Judas Iscariotes, não está preocupado de fazer um Ananias e Safira, que mentiram ali com Pedro, não está. Para ele basta um simples deslize, para ele já basta, para a gente ir para o inferno. É um simples deslize, né? Basta sutilmente. Então, o paganismo está desviando a sociedade, não só da Páscoa, repito, eu falo de todas essas festas, né? Tem carnaval, tem Halloween, festa das bruxas, né? Tem quaresma, tem Páscoa, tem festa junina, tem festa do Ano Novo, festa do Natal, tem outros aí que eu não lembro, festa do verão, tem um monte. Então esse paganismo desvia a sociedade sutilmente do verdadeiro significado
da Páscoa, não só da Páscoa, mas da Bíblia, do cristianismo, de Cristo, né, da palavra de Deus, das festas, do real significado das festas bíblicas, né? Então ele vai desviar a sociedade sutilmente, ou seja, de uma maneira sutil. O que é sutil? Para nós entendermos. Tem um animal, um predador, que é um dos mais temidos, né, nas florestas, chama-se tigre. Ele tem a habilidade de andar numa daqueles galhos, pastor, folhas secas, de uma tal forma que não faz barulho. Se a gente for andar ali, faz um barulhão, quebrando gravetinho, folha seca. O tigre consegue andar por aquelas folhagens, por aquelas árvores e matos, sem fazer barulho. Por quê? Porque se ele fizer barulho, a sua presa vai fugir. Então ele anda sorrateiramente, sutilmente, de uma maneira quase impercebível, né? Invisível. É assim que o inimigo age. Quando a pessoa vai ver, já está nas garras dele. É igual o rico da parábola do rico e Lázaro. Quando ele foi cair na real, quando ele foi cair em sã consciência, já era tarde demais, né? Ele já estava lá no Hades, né? Lá no lugar dos mortos, no inferno, né? Já estava ali, e ali ele tentou fazer o que ele deveria ter feito em vida, né? Ali ele tentou orar pela sua família, não teve resposta. Ali ele tentou se arrepender, também não teve resposta, né? Porque sutilmente toda a vida dele, o inimigo foi igual um tigre só cercando ele. Ele não percebeu. Achava que as riquezas, que a regalia, tudo aquilo ia ser até o fim, né? Quando abriu os olhos era tarde demais, né? Então a pregação do pastor Jonathan Edwards, e é uma verdade para todos nós. Se nós tivéssemos essa oportunidade, né? Se Deus nos arrebatasse para fazer entrevista, né? Você vai ter uma experiência diferente, Josué, hoje. Deus falasse para você: eu vou te levar até o inferno, você vai entrevistar ali 100 pessoas. Todas elas, eu vou falar sem medo das 100, 90 que está ali achavam que ia para o céu. Porque era bonzinho, porque era isso, porque era aquilo, porque não fazia mal para ninguém. 90%. Ninguém morre e vai para o inferno. Esse é o pensamento do homem moderno. Todos vão para o céu. Só que a Bíblia não ensina assim. E muitos vão abrir os olhos somente lá dentro. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo trabalha igual um tigre, né? Ele é sutil, né? Não só o tigre, se a gente vê o leão também, a caçada dele é extraordinária. Ele não é tão bom de corrida, pastor. Mas a inteligência também, a força, a destreza, a estratégia de caça é que vai valer. Eles vão caçar os animais mais doentes do bando, né? Os que se desgarram, os mais novos. É isso que o leão vai fazer. E sutilmente vai agachar ali naquele espaço das savanas africanas, né? Só vai esperar. Na hora que alguém marcar, né? Ou ficar ali marcando, como diz todo mundo, né? Ele vai lá e abocanha e mata. Então é sutil o engano do adversário na nossa geração, né? Ele consegue andar em nosso meio sem ser percebido. Ele consegue entrar nas nossas casas pela televisão sem ser percebido pela maioria. Ele consegue jogar pensamento talvez na nossa mente, no nosso coração. E da grande maioria aí, nós somos crentes, entende? Por isso, quanto mais os outros que nem querem a Bíblia, não querem cultuar, não querem orar, então já estão no laço, já estão tão amarrados e tão cegos que não conseguem enxergar. Porque o inimigo ele é sutil, né? Ele conseguiu usar Pedro, que estava ao lado de Jesus. Por quê? Porque ele é sutil, né? Aqueles pensamentos sutis, né? Que não tem mal nenhum. O Senhor não pode morrer na cruz, Jesus. Tenha dó do Senhor mesmo. Sutil, mas era o diabo. Então, enquanto a maioria está achando que o diabo está dentro da maçonaria, está dentro do satanismo, né? Da bruxaria, da magia negra, sim, ele está lá. Mas ele também está nessas festas. E muita gente não abre os olhos, né? E não enxerga o seu engano, né? Para o cristão, a Páscoa celebra o maior acontecimento da história humana, a vitória
sobre a morte. Está vendo porque ele trabalha com ovo de Páscoa, com chocolate, com coelhinho da Páscoa, assim como no Natal, né? Com presentes de Papai Noel, porque essas duas festas celebram, né? O maior acontecimento da história, que é Cristo, tanto o seu nascimento como a sua morte e a sua ressurreição. Então ele vai desviar as pessoas de Cristo. Esse é o objetivo dele, porque ele sabe, embora a maioria hoje não acredite, né? Acredite que todos os caminhos levam a Deus, que é ele que colocou isso na mente da maioria, né? Mas ele mesmo sabe a verdade. Ele sabe que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então qual é a estratégia dele? Desviar as pessoas do caminho. Desviar as pessoas da verdade com mentira, com engano, com falsas verdades, né? Desviar as pessoas da vida para a morte. Então ele vai trabalhar dessa forma. Mas para nós cristãos, a Páscoa celebra o maior acontecimento da história humana: a vitória sobre a morte. Isso é algo que ninguém venceu a morte. Você conhece alguém aí na terra que venceu a morte? Só Jesus Cristo. Não, sem contar Jesus Cristo. Quem mais? Não tem. Quem venceu a morte? Não tem. Alexandre o Grande, com toda a sua grandeza, né? Com 30 anos já tinha conquistado quase todo ali o território ali que eles lutaram ali na Europa, a Ásia Menor, a África ali, pedaços da África. Morreu, apodreceu, virou pó. Nimrod, construtor da Torre de Babel, né? O arquiteto, né? O cabeça, né, dessa rebelião contra Deus. Morreu, sepultado foi, e virou pó também. Os grandes faraós do Egito, né, os construtores das pirâmides, né, que até hoje elas encontram ali, né? Se você for no Egito ali, for fazer turismo, eu tenho vontade de um dia ali fazer uma turnê ali pelo Egito, pelo Mar Vermelho, por Israel, né? Passar por todas aquelas terras bíblicas, né, que passaram os homens de Deus. Você vai ver que as pirâmides estão lá até hoje. Mas os grandes faraós, que se auto-intitulavam deuses na terra, estão mortos, apodreceram. Talvez nem pó existe mais deles. Nero, o imperador Nero, o perseguidor dos cristãos, o que matou milhares de cristãos, também está morto e virou pó. Todos os grandes homens aí, pode citar Albert Einstein, o grande cientista, um homem inteligentíssimo, está morto. Charles Darwin, o que criou, né, a teoria da evolução, né, que o homem evoluiu do macaco, etc. Ele mesmo no final da sua vida se arrepende dessa teoria, dessa tese, e diz que o que ele escreveu nos livros, muitos homens fizeram uma religião, mas ele, no final de sua vida, ele creu em Cristo, né? Ele ouvia as orações, até cultos eram feitos na casa dele, diz a biografia e história. Morreu também, foi sepultado. Charles Darwin. Então tem grandes homens da história. Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Napoleão Bonaparte, descobridor da América. Estão mortos. Acabou seu domínio. Nabucodonosor, o grande rei dos reis da Babilônia, também morreu. O rei Dario, o rei dos reis também, né? O Deus Rei, como ele se titulava, né? Morreu também. Todos estão mortos. Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Noé, homens de Deus, também morreram, viraram pó. Deus disse para o homem: tu és pó e ao pó tornarás. E todos, a partir de então, são vencidos pela morte. Todos nós somos vencidos pela morte. Todos. Cientistas, homens maus, homens bons, homens de Deus, todos são vencidos pela morte. Adolf Hitler, um homem que quando falava os alemães chegavam a chorar. Um homem extremamente maligno, possuído por demônios, que levou à morte milhões de judeus. Morreu, seu reinado acabou. Stalin, Mussolini, os imperadores chineses, japoneses, né, das dinastias, todos estão mortos. Agora eu vou para a religião. Amém. Allan Kardec, fundador do kardecismo, do espiritismo, morreu
está sepultado, virou pó. Chico Xavier, né? Um dos maiores espíritas do Brasil, morreu, virou pó. Todos os papas da Igreja Católica morreram, viraram pó. Todos os pastores da Igreja Evangélica também morreram, viraram pó. Todos morreram, todos morrem. Não tem ninguém que venceu a morte até então. Todos estão morrendo. Padre Cícero morreu, Santo Expedito, Maria, mãe de Jesus, morreram, viraram pó. Quem é então que venceu a morte? Quem é o único que venceu a morte? Qual é o único fundador de todas as religiões deste planeta que ainda está vivo? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus Cristo, filho de Deus. Jesus Cristo, filho do homem. Jesus Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o último, o princípio e o derradeiro. Jesus Cristo maravilhoso, Deus conselheiro, Deus Emanuel, Deus conosco, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele foi o único que venceu a morte. Nós lemos aqui no texto, nós nem falamos, né, mas nós lemos em Mateus 28. A Bíblia diz que Maria Madalena, junto com outras mulheres, Maria, foram até o sepulcro para chorar. Jesus tinha sido morto na sexta-feira, sábado os judeus não poderiam fazer nada, tinham que descansar, é o sábado da lei. Então domingo de manhã ela se levanta e vai lá. Chega lá, tinha acontecido um grande terremoto. Um grande terremoto. Porque o anjo do Senhor desceu do céu e removeu aquela grande pedra, de não sei quantos quilos, mas era bem pesada. Os soldados que estavam lá ficaram com tanto medo que caíram como mortos no chão. Desmaiaram. Tamanha era a glória da presença angelical. O seu aspecto era como relâmpago. Você consegue olhar para o relâmpago? Quando dá relâmpago no céu, a gente fecha até o olho, né? Aquelas luzes são fortes, aqueles raios, trovões. A veste era branca como a neve, né? É o pano mais branco que se pode ter nesse mundo, né? Que não existe nesse mundo, né? É mais branco que o mais branco desse mundo. É o branco celestial, né? Então é algo que não dá para se descrever aqui com palavras. Então, aquele anjo fala para aquelas mulheres: por que vocês choram? Por que vocês estão buscando Jesus? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele já não está mais aqui, Maria. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Jesus Cristo está vivo. Se você for em Jerusalém, lá não tem o corpo sepultado de Jesus. Você vai lá em Jerusalém, tem ali a caverna, tem uma placa. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Fundadores de todas as religiões estão mortos. Buda está morto. Todos morreram, né? Maomé, a maior religião do mundo hoje é o islamismo, né? Tem mais membros do que o cristianismo, mais adeptos, né? Chega a ser mais de 1 bilhão, se não me falha a memória. Maomé está morto, mas Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Então, a Páscoa celebra o maior acontecimento da história humana, que é a ressurreição de Jesus Cristo. O túmulo está vazio. As roupas de Jesus não mofaram no sepulcro. Seu lenço não se encheu de pó. Não deu tempo, absolutamente. Seu corpo não entrou em decomposição. A força da morte foi miniaturizada pelo poder da vida que estava nele. Da mesma forma que uma formiga não pode, com o peso de um elefante, a morte foi esmagada pelo poder da vida. É possível amarrar a água, amordaçar a luz, ensacar o céu, secar o oceano, escalar as nuvens, galopar no vento? Não. Assim também a morte jamais poderia tê-lo detido. É impossível. Você consegue amordaçar a luz,
em sacar o vento, escalar nas nuvens, galopar no vento. Ninguém consegue isso. Assim também é impossível para a morte vencer Jesus. Assim como é impossível para uma formiga aguentar um peso de um elefante, assim seria também impossível para a morte, que é uma formiguinha, aguentar o peso do poder de Cristo, que é muito infinitamente maior do que o peso de um elefante. Jamais conseguiria detê-lo, né? O poder é maior, a glória é maior, a unção é maior, a força é maior. O poder de vida que está nele é maior do que a morte. Ele é maior que a morte, ele é maior que o pecado, ele é maior que Abraão, ele é maior que Isaac, ele é maior que os anjos, ele é maior que os sacerdotes, ele é maior que o templo, ele é maior que o tabernáculo. Ele está acima de tudo e de todos, né? A Bíblia diz que Deus deu um nome a ele acima de todo nome, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. A escuridão da morte rendeu-se como se prostra a noite ao amanhecer. Naquela manhã tudo mudou para o homem. Afinal, não é Jesus o próprio autor da vida, de quem a vida brotou miraculosamente, sem pedir licença para ninguém? Todas as coisas foram feitas por Ele, dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Como que a morte iria matar, iria vencer o autor da vida, o criador da vida, o criador de tudo? Ele que criou o homem, ele que criou as estrelas, ele que criou a vida nesse planeta, a vida dos animais, a vida vegetal, a natureza maravilhosa, né? As praias, as florestas, as montanhas, a neve, o calor, o inverno, as aves, os peixes, os animais terrestres, os que se rastejam, os insetos, até mesmo aqueles que nós não enxergamos, né? As bactérias, os organismos que são, a nosso olho não são visíveis. Ele criou toda essa vida, Ele criou tudo isso para a glória do seu nome, né? Então Deus da vida, o Deus criador de toda a vida, como que a morte ia vencê-lo, né? Não venceu. Ele venceu a morte. Essa é a Páscoa. Ele venceu tudo. Jesus venceu a força da natureza, a força da tempestade, a força da física, a força do peso. O corpo afunda na água, não afunda? Jesus não afundou, ele andou por cima da água. Ele mandou na natureza, mandou na tempestade. Ele transformou moléculas de água, de H2O, em vinho. Ele pegou Lázaro, que já estava cheirando até mal, já estava sendo comido por verme, e restaurou todo aquele organismo numa só palavra. Aqueles vermes sumiram do corpo dele, as células voltaram, se reconstituíram, o sangue que estava seco voltou a coagular novamente, a circular, o coração voltou a bater, o cérebro que já estava podre voltou a funcionar, os olhos, tudo. Então é algo maravilhoso, só Ele faz. Ele venceu a morte, venceu a ciência, venceu a física, venceu a natureza, venceu a biologia, venceu tudo. O pecado, os religiosos, o diabo, a morte, o inferno. Quem que pôde vencer? Ninguém. Quando ele esteve na terra, ele venceu tudo. Tudo que o homem não conseguia vencer, ele venceu. Venceu o diabo. Que homem tinha conseguido vencer o diabo até então? Sem nunca errar, né? Ninguém. Ele foi o único. Então, isso é maravilhoso. A exuberância do cristianismo frente à morte. Definitivamente a ressurreição constitui-se na prova inequívoca da existência da vida após a morte. Então essa é a prova. Tem pessoas que dizem que o inferno é aqui na terra, não tem? Tem gente que diz que o céu é aqui também. Tem gente que diz que tudo acaba aqui, morre aqui e acaba aqui. Só que a morte, a ressurreição de Cristo é a maior prova da história, tanto história humana como religiosa, que existe vida, existe continuidade após a morte. Após nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, existe outra vida, né? Existe outra vida para nós, né? Ou a vida eterna ou a morte eterna. Então a ressurreição de Cristo, a Páscoa, também é a prova clara, não somente do poder de Cristo,
mas também que existe vida após a morte, né? Que existe céu e inferno, que existe coisas muito mais importantes, né, do que essas da terra. Existe. Então por que o diabo quer desviar o significado da Páscoa? Porque ele sabe tudo isso, né, dos significados profundos, né, dessa maravilha, né? Nesse sentido, o cristianismo é o único que pode dizer: ele vive. Maomé apodreceu, os ossos de Buda secaram, a carne de Joseph Smith, né, o fundador dos Mormons, né, Charles Tarzan Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, também morreu, puteflou, apodreceu. E quanto a Kardec, não cheirava bem abrir o caixão. Então o único que está vivo e que ressuscitou é Jesus. Então nele temos que dar crédito, né? Na palavra dele. O resto é conversa fiada. Ovos fritos e coelhos na touca. Reduzir a Páscoa a ovos e a coelhos não seria animalizar demais um fato tão extraordinariamente divino? É algo somente de Satanás, né? Reduzir a Páscoa a ovos e coelhos não seria animalizar demais um fato tão extraordinariamente divino? É preciso fritar estes ovos e servi-los no café da manhã da ressurreição e mandar este coelho para a toca, porque para lá tentaram mandar o Salvador. Ele, porém, saiu ileso. O símbolo não pode ser mais eloquente que a realidade. Neste caso, então, ovos e coelhos não podem cobrir o significado da ressurreição do Senhor. Não pode. Por mais que a Igreja Católica tente, o mundo tente, a era de Noé consumista tente, ovo de Páscoa, ovos, né, e coelho são ineficazes, são ineficientes, beiram a blasfêmia, né, de querer simbolizar o evento mais extraordinário da história humana, que é a ressurreição do nosso Cristo. Neste caso, então, ovos e coelhos não podem cobrir o significado da ressurreição do Senhor, assim como não se pode encobrir o clarão do sol como a folha seca. Nele está a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João capítulo 1, versículo de número 3 e número 4. Então, em Cristo está a vida, está a salvação, a luz dos homens, e essa luz resplandece na escuridão, né? E as trevas não conseguem prevalecer contra a luz do Cristo ressurreto, né? Do Cristo glorificado, né? E tem mais uma aqui para terminar. Ele ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar, né? Tem muita gente que não acredita nisso, mas ele vai voltar, diz a Bíblia. Ele vai retornar em glória com seus anjos para trazer juízo a todos os homens que proferiram palavras e agiram impiamente contra ele. Ele virá com todos os seus santos, né? Enoque profetizou já isso antes de Noé, né? Então é maravilhoso, né? Ele vai voltar para reinar em glória, junto com a igreja, com os santos e com os anjos. Então nós temos que servi-lo, e para o cristão que todos os dias, seja Páscoa, seja Natal, seja Cristo, né? Que a vida, o respirar, o comer, o deitar, o dormir, o jejuar, o se alimentar, o festejar, ou se retirar para luto, seja Cristo para tudo, né? Amém? Amém. Vamos colocar em pé.